Hoje eu quero falar com você sobre algo glorioso, belo, sublime, que certamente vai abençoar o seu coração. Eu quero falar sobre as ricas promessas de Deus. Palavras, promessas que Deus empenhou sua própria palavra em conceder a você. Você precisa conhecê-las? São tesouros da graça. São recursos inesgotáveis que podem abençoar sua vida, dar serenidade à sua alma, segurança ao seu coração, para você fazer uma jornada vitoriosa na vida. As gloriosas promessas de Deus que estão na sua palavra. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Porque Deus é o avalista da sua própria palavra. Deus empenhou seu nome, sua honra, no que Ele mesmo prometeu. Deus não vai quebrar sua palavra. Deus não vai anular sua promessa. A Bíblia diz que em todas as suas promessas nós temos o sim e nós temos o amém. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele não é homem para mentir. Então, eu quero examinar este empolgante tema com você à luz do Salmo 112. Se você tem uma Bíblia por perto, se você tiver acesso à sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia comigo, vamos olhar juntos esse belíssimo livro, esse belíssimo salmo, uma das pérolas do saltério, uma das joias mais reluzentes deste livro poético das Escrituras. E o salmista começa assim, aleluia, ele está tão empolgado, ele está tão animado, que ele já começa com a expressão de glorificação a Deus, aleluia, bem-aventurado, muito feliz o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Temer ao Senhor é uma expressão bíblica de dizer que você tem reverência. Temor não no sentido de fobia, medo, pavor, mas no sentido de reconhecer sua grandeza, sua majestade, sua soberania. E você se curvar diante dele. Quando você teme a Deus, que é o princípio da sabedoria, então você é muito feliz. Porque aqueles que se insurgem contra Deus, blasfemam contra Deus, falam impropérios e zombam, escarnecem, tomam o nome do Senhor Deus em vão, com piadas jocosas, com piadas imorais, com palavras grosseiras, esses não são felizes. Mas se você teme ao Senhor, você é muito feliz. Mas como é que eu sei que eu temo ao Senhor? O texto responde. São aqueles que se comprazem nos seus mandamentos. O que é comprazer? É ter prazer, é ter alegria, é gostar da palavra de Deus, é amar a palavra de Deus. Como Davi vai expressar no Salmo 19, esta palavra vale mais do que ouro, essa palavra é mais doce do que mel, essa palavra restaura a alma, essa palavra ilumina os olhos, essa palavra dá sabedoria aos simples, esta palavra é vida e tem espírito e vida, ela é poderosa. Quando você tem prazer nas Escrituras, isso prova que você é alguém que teme ao Senhor. E se você teme ao Senhor, você é feliz, muito feliz. Então agora vem as promessas. Primeira promessa é a promessa de provisão. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Prossegue, na sua casa a prosperidade e a riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Então vamos olhar alguns pontos aqui de promessa de Deus. Primeiro, Deus promete abençoar a sua descendência. Convenhamos aqui, você que é pai, você que é mãe, nós temos mais prazer em ver os nossos filhos indo bem na vida do que nós mesmos. Nos alegramos com a vitória dos nossos filhos. Temos prazer em vê-los avançando na vida, em serem bem-sucedidos na vida.
E a promessa de Deus para você, pai, para você, mãe, é que se você temer ao Senhor, se você de fato tiver prazer na palavra de Deus, você vai ser muito feliz. E uma bênção e um subproduto, um efeito colateral desta felicidade que vai inundar o seu coração é que os seus filhos, é que os seus netos, é que a sua descendência será poderosa na terra. Ou seja, Deus vai levantar os seus. Deus vai levantar a sua geração. Deus vai levantar seus filhos. Deus vai levantar seus netos. Deus vai levantar a sua descendência para ocupar posições estratégicas neste mundo para ser uma grande bênção. Que é uma promessa melhor que essa? Em vez de seus filhos gerarem problema, em vez de seus filhos cometerem crimes, em vez de seus filhos serem transtorno para a sociedade, em vez de seus filhos viverem uma vida desregrada, sendo causa de tristeza para você, seus filhos serem levantados por Deus para serem uma geração poderosa na terra. Que promessa gloriosa! Mas tem mais. Será abençoada a geração dos justos. Ou seja, não só você é feliz, muito feliz, mas a sua geração, a sua descendência, os seus filhos vão ser o quê? Diz o texto. Eles vão ser abençoados. Vão ter posição de estratégia e vão ser abençoados. Então, a primeira promessa de Deus tem a ver com aquilo que é mais importante para nós, mais do que dinheiro, mais do que riqueza, mais do que posição política, mais do que posição social, mais do que diplomas, mais do que troféus. Nós queremos ver os nossos filhos bem, e eles serão uma geração poderosa na terra e serão abençoados. É promessa de Deus para você. Vamos ao versículo de número 3. Olha a bênção da provisão aí. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Então preste atenção. Prosperidade e riqueza é bênção de Deus. Você pode dizer, mas eu conheço gente que é próspera, que é rica, que tem muito dinheiro, que não tem temor de Deus. A riqueza pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. A riqueza pode levar o homem a ser orgulhoso. Isso é ruína. A riqueza pode ser um Deus na vida do cidadão, e os que querem ficar ricos a qualquer custo, a qualquer preço, caem em tentação e cilada e atormentam a si mesmos com muitos flagelos. Mas promessa de Deus para você, que teme ao Senhor, é que você vai ter provisão na sua casa. Você vai ter pão com fartura na sua mesa. Você não vai viver em agruras financeiras. Deus vai suprir as suas necessidades. Deus vai multiplicar a sua sementeira. Deus vai trazer bênçãos extraordinárias sobre você para que você irrompa na vida. E eu não estou pregando aqui teologia da prosperidade. Eu não estou dizendo para você que dinheiro em si é uma bênção. Tem muita gente que tem muito dinheiro e vive uma vida miserável, de ganância, de avareza. Não é compassivo, não é misericordioso, não é rico em boas obras, não faz o bem, não socorre o necessitado, ao contrário, explora ainda mais. Então essa riqueza vai ser o combustível para a sua própria destruição. Mas quando você teme ao Senhor, Deus promete fazer você uma pessoa próspera e Deus promete que na sua casa vai ter abundância. E ainda, veja você, e a sua justiça permanece para sempre. Preste atenção, que não é recursos materiais que retratam apenas uma pessoa próspera. Essa pessoa financeiramente é próspera, mas tem uma coisa mais importante e melhor, que não é valor terreno, temporal, é um valor eterno. Quando ele diz, e a sua justiça permanece para sempre. A justiça aqui não é a justiça própria, é a justiça do próprio Deus imputada a nós. É aquele que é justificado, é aquele que vive pela fé, é aquele que confiou em Deus e Deus colocou nele
a sua justiça, portanto, ele está quites com a lei de Deus, quites com a justiça de Deus, ele é declarado justo diante do tribunal de Deus. Versículo 4, olha que lindo, outra promessa. Ao justo nasce luz nas trevas. Olha que lindo. Ele é benigno, misericordioso e justo. O que significa isto aqui? Ao justo nasce luz nas trevas. Esse Deus é o Deus conselheiro. Há momentos na nossa vida em que nós não temos discernimento, em que nós não temos a capacidade de perscrutar e entender todos os ângulos de um problema, de uma situação, de uma conjuntura. Parece que está tudo nublado. Parece que a luz apagou. Deus lança luz. Deus dá compreensão. Deus dá discernimento. Deus dá entendimento. Deus dá sabedoria. Deus abre uma clareira de entendimento. Deus lança luz às nossas trevas. É promessa. Você já chegou numa situação que você tem que tomar uma decisão e não sabe qual é a melhor decisão a ser tomada? O que fazer? Como fazer? Quando fazer? Por que fazer? É promessa de Deus que quando você é justo, você anda com Deus, Deus vai trazer luz, Deus vai trazer compreensão, Deus vai trazer entendimento, Deus vai trazer sabedoria, Deus vai clarear a situação para que você possa ver com clareza diáfana, como diz lá em Provérbios 4,18, a luz do justo vai brilhando mais e mais, a vida do justo vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Tem luz, tem luz. Mas ainda, vamos olhar o versículo 5. Ditoso, feliz o homem que se compadece e empresta. Veja bem, a Bíblia está dizendo que ele é feliz quando ele se compadece, quando ele estende a mão, quando ele socorre, quando ele é generoso. Ele é ditoso, ele é feliz, e a Bíblia diz isso em Atos 20:35, numa expressão do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. O que retém com usura não é feliz, mas o que reparte com generosidade é feliz. Aquele que acumula gananciosamente para si não é feliz. Aquele que doa com bondade é feliz. Aquilo que você retém de forma injusta, porque poderia ter ajudado e não ajudou, é pura perda. Vai vazar entre os dedos. Vai gastar esse dinheiro em coisas que não precisava ter gastado. Uma doença, um acidente, um prejuízo financeiro, um negócio mal sucedido, uma falência. Mas se você é uma pessoa generosa, então Deus faz você prosperar. Deus multiplica a sua sementeira. A alma generosa prosperará. E a bênção de Deus está aí, porque você se compadece, você empresta, você doa, você socorre, você ajuda, porque tem o coração aberto, as mãos abertas, o bolso aberto e a casa aberta para ajudar. Agora, olha a promessa. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. 3 coisas. Primeiro, ele defenderá a sua causa em juízo. Nas demandas jurídicas, quando ele for levado a um tribunal, a vida dele, o testemunho dele, as obras dele falarão mais alto do que suas palavras. O melhor advogado de uma pessoa é o seu caráter, é a sua vida, é o seu exemplo, é o seu comportamento, é a sua generosidade. Isso fala mais alto do que qualquer discurso. Eu vou usar aqui uma ilustração que escutei esta semana que me marcou muito. Nesta terça-feira, e eu estou gravando esse programa hoje, numa sexta-feira. Na terça-feira agora, eu fui pregar na Igreja Presbiteriana Filadélfia, em Sorocaba. E eu cheguei na casa do pastor Júnior e da doutora Joana para fazer um lanche com eles antes do culto. E estava lá
uma senhora, Dona Francisca. E o pastor Júnior, então, me apresentou a Dona Francisca. A Dona Francisca viveu mais de 15 anos na rua, debaixo de uma ponte. E ele passava por lá e falava de Jesus para ela, semana após semana, semana após semana, semana após semana, durante alguns anos. E ela sempre dava uma desculpa, sempre dava uma evasiva, mas um dia a Dona Francisca, que era usuária de drogas, resolveu ir à igreja. Mas ela estava muito afetada pelas drogas e não conseguiu muito bem entender a mensagem. E ele continuou falando para ela do amor de Deus, da graça de Jesus. Até que um dia ela entrou na igreja, do jeito que estava, vindo da rua, com os cabelos desalinhados, sem um banho, sem uma roupa adequada. E ao entrar, o Espírito Santo tocou o coração dela. Ela foi à frente e disse ao pastor, pastor, o senhor disse que Jesus tem todo o poder para transformar a minha vida. Eu quero ser transformada. Mas eu estou muito frágil. Se eu voltar para debaixo da ponte, eu vou usar droga. Se eu for para qualquer outro lugar, eu não vou ter forças, eu vou usar droga. O que eu vou fazer? E o pastor Júnior tomou uma atitude que para mim vale mais do que 10 sermões. Ele pegou a Dona Francisca, do jeito que estava, botou no seu carro, depois do culto, e a levou para sua casa. Tocou a campainha, a esposa veio atender e disse, olha, a Dona Francisca é nossa hóspede, ela vai ficar na nossa casa. Deu um bom banho, deu uma boa roupa, deu uma boa comida. E na semana seguinte, ela levou para uma clínica no interior de Minas, onde ela fez todo o tratamento. Está recuperada. E veio nesse final de semana, então, para ser batizada no domingo, para testemunho à cidade do poder de Jesus de transformar. E eu pude abraçar a Dona Francisca, tirar uma foto com ela, orar por ela, ouvir o testemunho dela. E ela me disse, pastor, agora Deus está me chamando para voltar para a clínica, onde Deus me restaurou, para ser uma trabalhadora, para ajudar outras pessoas também a se libertarem das drogas. O gesto do pastor Júnior para mim foi o melhor sermão que eu já ouvi dele. Quantos teriam coragem de levar uma pessoa que viveu longos anos debaixo de uma ponte para dentro da sua casa, para estar perto dos seus filhos? Aquele gesto me impactou. E é exatamente isso que o texto está dizendo. Ele defende a sua causa em juízo, não será jamais abalado. Diante das lutas da vida, é Deus quem o socorre, e o texto diz, será tido em memória eterna. Aquilo que você faz aqui tem reverberação eterna. Quando você abençoa alguém aqui, isso é acreditado diante do próprio Deus. É Deus quem traz a recompensa. É Deus quem galardoa. Não fazemos por permuta, por troca, por barganha, mas Deus não terá suas vistas fechadas para aqueles que fazem o bem aqui. Até um copo de água fria que você der a alguém não ficará sem galardão. Esta é a promessa para o homem que é justo, que é generoso, que tem o coração aberto, tem as mãos abertas, que tem o bolso aberto, que tem a casa aberta. Isso é generosidade. É por isso que a Bíblia diz que muitos, sem o saber, hospedaram anjos. Quantas vezes Deus pode ter no rosto de um pedinte de rua, de um morador de rua, que está debaixo de uma ponte, o próprio rosto de Jesus, ou o próprio rosto de um anjo? Naquele grande dia do julgamento final, Jesus vai dizer aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, porque tive fome e não me deste comer, estive sede e não me deste beber, estive nu e não me vestiste, estive forasteiro e não me abrigaste, estive doente e não fostes ver, estive preso e não me visitaste. E as pessoas vão perguntar, mas quando te vimos assim?
Todas as vezes que deixaste de fazer um desses pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Quando você recebe alguém que é um profeta de Deus, você recebe o galardão de um profeta. Quando você abençoa alguém, é como se você estivesse fazendo isso para o próprio Senhor Jesus. Esta é a verdade desse texto. Mas veja outra promessa, versículo 5, versículo 7. Não se atemorizará de mais notícias, seu coração é firme, confia no Senhor. Não é que ele não tem mais notícias. Nós não vivemos blindados neste mundo, nós não estamos aqui numa estufa espiritual. Mas ainda que as notícias difíceis, dolorosas, amargas venham, Deus vai ser seu refúgio. Deus vai ser sua fortaleza. Não é que Deus prepare na véspera, mas Deus prepara você para passar pelos vales mais escuros, mais difíceis, mais dolorosos. Porque Deus é poderoso para transformar esses vales em mananciais. Deus é poderoso para tirar as vestes de choro e dor em vestes de louvor e alegria. Deus é poderoso para tirar as cinzas e cobrir você com vestes de louvor. Deus é poderoso para transformar o seu choro em alegria, sua dor em alívio, suas tristezas em celebração. É promessa de Deus para você e para mim. Versículo 8 diz: o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Ou seja, quando você é justo e tem promessa de Deus, Deus está dizendo: quem vai cuidar de você sou eu, quem vai defender sua casa sou eu, quem persegue você não vai lidar com você, não vai lidar comigo. E entrega nas mãos de Deus. É Deus quem cuida de você, é Deus quem defende você. Mas veja ainda, para terminar, que promessas de Deus para uma pessoa justa, no versículo de número 9 e 10. Esse justo distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que quando você é justo, você é generoso. Como é que eu sei que você é generoso? É quando você distribui o que você tem, um pouco, com alguém. É quando você dá aos pobres, aqueles que nada têm, sem capacidade de devolver a você ou de recompensar a você. Você faz por amor, você faz por amor a Cristo, você faz porque você foi alvo da generosidade de Deus, e agora você quer ser instrumento da generosidade de Deus. E ele termina dizendo o seguinte: o perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Ou seja, preste atenção aqui. Tem gente que não apenas não é generosa, mas não gosta daqueles que são generosos. Tem gente que é tão avarento, tão usura, tão mesquinho, que fica aborrecido com você, porque você estendeu a mão para alguém. Esse perverso, que se inquieta com a sua generosidade, diz o texto, ele vai ranger os dentes, ele vai acabar se consumindo, porque o desejo dele vai perecer. Diferentemente são os justos, eles temem a Deus, eles amam o próximo, e o amor deles não é discurso vazio, não consiste apenas de palavras, mas de fato e de verdade. Eles têm o coração aberto, as mãos abertas, o bolso aberto, a casa aberta para abençoar. A recompensa deles vem de Deus, porque o fazem como ao próprio Senhor. Se essa palavra abençoou o seu coração, quem sabe você poderia dar o seu like aí e enviá-la para outras pessoas. Quem sabe você também possa, se ainda não o fez, inscrever-se neste canal e nos ajudar a levar a palavra de Deus a muitas outras pessoas. Minha gratidão a você. E que esse salmo, Salmo 112, possa ser um salmo de cabeceira para você ler, meditar. Ler, meditar. E ao ler e meditar, você possa praticar os princípios de Deus que estão aqui.
e você ser também uma pessoa muito generosa, uma pessoa abençoada por Deus, que vai ser feliz na terra e vai receber a bem-aventurança eterna. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida.